gente, olha, já estamos indo agora para passear, pegar o ônibus aqui, parque aqui da Vale. O passeio é de graça. Nós estamos indo. Nós já estamos sentados aqui. Da estrada de ferro Vitória Minas. Mais fino, a fração mais fina que nós temos de minério aqui. Antigamente esse pellet feed era descartado, ele era o rejeito da mineração. Só que com toda a tecnologia a gente começou a pensar o que fazer para aproveitar 100% desse nosso material. Então nós começamos o processo de pelotização. Por que pelotização? Como as pelotas são bolinhas, no momento que a gente leva elas para o forno de uma siderúrgica, ela permite um fluxo de calor entre elas. Então esse material vai se derreter por completo. Eu não sei se alguém já fez essa visita em algum outro momento, mas hoje nós estamos pegando um caminho alternativo, tá? O caminho comum que a gente passaria. Ele está fechado porque a gente está em obra. São 8 usinas aqui dentro. Essas primeiras usinas que nós passaríamos, né, a gente vai conseguir ver a parte de trás dela. São as usinas de 1 a 4, onde a 1 e a 2 são completamente brasileiras e a 3 e a 4 em parceria com a Espanha e a Itália. Vocês vão ver também que a gente vai parar muito em faixa de pedestre, semáforo, e a gente respeita as leis de trânsito aqui dentro. Então, placas de sinalização, velocidade máxima permitida, até teste de bafômetro a gente tem aqui dentro. Então é uma questão que é levado muito a sério essa lei de trânsito. Agora mesmo vocês viram que a gente estava devagarzinho, provavelmente estava tendo algum pare-siga, né, algum sinal estava fechado, então a gente respeita muito essa questão aqui dentro da nossa unidade. E aí, pessoal, vocês já podem ver toda a parte vermelha que vocês vão ver à direita de vocês, são as nossas usinas de um misturado com água e aglomerante, né, como se fosse uma mistura de bolo. A gente adiciona cabo hidratado, bentonita, carvão mineral, a depender da especificação pedida pelo nosso cliente para a composição dessa pelota. Quando esse material já está ali completamente homogêneo, ele vai para o disco de pelotamento. É um grande disco que fica inclinado a 45 graus, fazendo movimentos circulares, como se tivessem várias pessoas fazendo ali várias bolinhas de brigadeiro, mas na verdade é um maquinário que vai fazer esse processo de pelotização, né, de formar as bolinhas. Quando as pelotas saem do disco de pelotamento, elas vão para o nosso forno, que é essa estrutura que vocês estão vendo à direita de vocês. O forno pode chegar a 1380 graus Celsius, ele faz uma queima parcial dessas pelotas, só para elas poderem ficar consistentes. Essa estrutura azul que vocês estão vendo à direita de vocês é o nosso precipitador eletrostático. É a medida de controle ambiental mais eficaz que nós temos aqui dentro. Ela arca com 99% de eficácia, porque ela age como se fosse um grande ímã. Então, se tratando de minério de ferro, toda partícula que estiver em suspensão vai ser atraída pela parede desse grande ímã. De 10 em 10 minutos ele vai ter um batimento, como se fosse uma palma, e todo o material que ficou aglomerado ali na placa desse grande ímã vai voltar para o nosso processo produtivo. E aí, quando essas pelotas saem do forno, elas vão para o nosso pátio de estocagem. Nós vamos ver alguns pátios durante o percurso, que eu vou explicando melhor para vocês. – 85% da água utilizada aqui dentro da Vale é uma água de reuso. Nós temos 11 estações de tratamento de água aqui dentro. Então a gente utiliza pouquíssima água nova. Essa água vai cair por canaletas e vai para a nossa estação de tratamento para ser reutilizada posteriormente. Vocês estão vendo
por exemplo, à esquerda de vocês, que esse nosso pátio, né, dessa nossa usina, ele está circulado por essa grande tela. Essa grande tela é a nossa wind fence, é uma barreira de vento. Nós estamos aqui em uma área costeira, então nós temos muita incidência de vento aqui. Então, para a gente, de certa forma, segurar um pouco a velocidade, diminuir a velocidade, tem uma capacidade gente, de carregar e exportar cerca de 1.300 navios por ano. À direita de vocês conseguem ver o restaurante do porto, né? O pessoal da área do porto almoça aqui, né? A gente meio que segrega. Cada pessoal da sua área de atuação vai almoçar no respectivo restaurante. Isso ajuda a gente a diminuir o tráfego de pessoas aqui dentro também, né? A quantidade de carros transitando de uma área para outra, diminuindo a quantidade de CO2 que é emitida para a atmosfera diariamente. Essa primeira estrutura que vocês vão ver à direita de vocês, amarela, são os nossos carregadores de navio. Ali dentro nós temos uma correia transportadora que vai levar as nossas pelotas lá para dentro do porão do navio. Vocês estão vendo que é uma área que está fechada, né? A gente chama isso de enclausuramento. Porque enquanto essa correia está passando, ela está correndo, as pelotas estão em movimento. Então elas estão tendo atrito umas com as outras. E aí, para a gente diminuir a quantidade de material entrando em suspensão, a gente fecha essas áreas para manter esse material ali dentro. Esse primeiro pier que nós estamos vendo aqui é o nosso Pier 2. Ele tem um berço só. O que é isso? Ele consegue carregar apenas um navio por vez. Só que esse navio tem uma capacidade de 440 mil toneladas de minério de ferro. Além desse pier, nós temos mais à frente o Pier 1. O Pier 1 ele tem 2 berços, então ele consegue carregar 2 navios simultaneamente, cada um com 220 mil toneladas de minério de ferro. Entre esses 2 piers, nós temos o terminal de granéis líquidos, por onde nós importamos todos os derivados de petróleo, gasolina, diesel, bunker, que é o combustível exclusivo dos navios. Nós recebemos nesse terminal. Mais à frente, nós temos o terminal de produtos diversos, por onde nós importamos fertilizante e exportamos grãos. E temos, por último, o nosso terminal de Praia Mole, por onde nós importamos carvão mineral. Parte desse carvão mineral fica para o nosso processo produtivo e parte vai diretamente para a ArcelorMittal. Quando a gente vê um navio desse, a gente já sabe se ele está carregado ou não. Vocês sabem me dizer por quê? Se vocês observarem, ele tem 2 colorações. A parte superior é preta e a inferior vermelha. Quando ele está totalmente carregado, essa parte vermelha vai ficar submersa. Ela vai ficar abaixo da linha d'água. A gente não vai conseguir enxergar. Nós temos aqui, pessoal, o maior calado da América Latina. São 25 metros de profundidade para poder comportar esse navio depois que ele estiver cheio, né? Como ele vai abaixar, então a gente precisa de uma profundidade. Quanto tempo vocês acham que um navio desse demora para ser carregado? 440 mil toneladas de minério de ferro. Antigamente, pessoal, esse trabalho era feito de forma braçal. Então eram de 2 a 6 meses para poder carregar um navio. Hoje, com toda a automatização que nós temos, um navio desse consegue ser carregado de 24 a 36 horas. E demora cerca de 40 a 45 dias para chegar no nosso maior cliente, que é a China. Uma cachoeira ali, são as nossas pelotas caindo para fazer a pilha. Tem um maquinário que não está em funcionamento, mas parece uma roda gigante. É a nossa recuperadora. Ela que vai pegar a pelota da pilha, jogar na correia transportadora e levar para o porão do navio. E eu não sei se vocês viram, tinham bicos aspersores jogando água nessas nossas pilhas. É uma medida de controle ambiental também, para evitar o levantamento de material em suspensão. Vocês podem ver que as nossas pilhas de pelotas têm uma coloração diferente. Isso se deve pela composição dessas pelotas. E tem algumas que são mais esbranquiçadas, né? Que é aplicado um polímero nessas pilhas para segurar eles nessa conformação aí de montanhazinha. Ele é esbranquiçado para nós sabermos aonde já foi aplicado, aonde falta aplicar. E nos meses que nós temos conscientização acerca da saúde,
Essas pilhas dos nossos pátios vão ficar coloridos, né? Outubro rosa, setembro amarelo, novembro azul. Os nossos pátios ficam coloridos para chamar a atenção dos nossos funcionários para cuidar da própria saúde. À direita de vocês estão passando pelas usinas de 5 a 7. Elas são uma parceria com a Coreia do Sul e o Japão. Elas são exclusivas para peletização também. Além dela, nós temos a usina 8. A usina 8 é a mais recente que nós temos. Ela foi inaugurada em 2014. Também está em funcionamento, mas durante a visita a gente não passa por ela, porque ela fica um pouco mais distante. Não sei se vocês já ouviram falar do novo produto que está sendo desenvolvido pela Vale, que é o briquete, o processo de briquetagem. Ele está sendo desenvolvido nas usinas 1 e 2, que são as completamente brasileiras. O briquete ele não vai utilizar água no seu processo produtivo, e no momento que ele for para o ponto da siderúrgica, ele vai emitir menos CO2 para a atmosfera. Então é o que nós estamos chamando aí de tecnologia verde. À esquerda de vocês conseguem ver um outro pátio de estocagem, né? E os nossos picos aspersores jogando água nessas nossas pilhas de pelota para garantir que o material não entre em sucção. Com uma composição de um trem pode ter cerca de 252 vagões, a gente fala de a cada trem retirar das nossas rodovias cerca de 700 caminhões. Então é uma questão de logística a utilização desses trens, desses vagões. Isso ajuda a gente a diminuir o tráfego de caminhões e carretas nas rodovias, diminuir a quantidade de CO2, enfim, sem a gente perder esse material. É aplicado um polímero, pessoal, nesse vagão no momento que ele sai de Minas e na altura de Recebedor, que é mais ou menos a metade do caminho. Esse polímero ele age como se fosse um laque de cabelo, segurando o material nessa conformação, e a gente vê que a eficácia dele é muito boa. Até porque um trem anda aí a cerca de 60 km por hora. Se a gente levar em consideração a ação do vento indo lá de Minas para cá pra gente, não ia chegar nada, né? Tudo ia se perder aí no meio do caminho. Então a gente consegue ver que a eficácia desse polímero é muito boa, muito eficaz. Além desse trem que traz o minério, nós temos também o trem de passageiros. Não sei se vocês já ouviram falar, saiu todo dia às 7 da manhã da estação Pedro Nolasco, Cariacica, em direção a Belo Horizonte, Minas Gerais. São cerca de 13 horas de viagem. Antes da pandemia, nós chegávamos a carregar cerca de 1 milhão de pessoas por ano, né? Claro que com a pandemia esse número diminuiu, mas no último ano já foram cerca de 507 mil pessoas, então a gente tem aí a pretensão de retornar esse nosso número inicial. Daqui saem cerca de 160 caminhões por dia que abastecem todos os postos do Espírito Santo, sul da Bahia, norte do Rio de Janeiro e sudoeste de Minas Gerais. Ela não pertence à Vale, pertence à União. É uma concessão que é feita à Vale para sua utilização por questões de logística, e a Vale arca com a manutenção dessa malha ferroviária. À direita, estamos passando pela nossa subestação de energia, onde nós recebemos a energia da EDP e fazemos um repasse para a nossa unidade. Geradores de emergência para abastecer áreas prioritárias, né? Corpo de bombeiro, posto médico e pontos estratégicos dentro da nossa produção. Vocês podem ver, pessoal, que em toda a nossa unidade nós temos bastante árvores, né? Como eu disse a vocês, quando a gente chegou aqui nós não tínhamos nenhuma árvore dessa plantada, tudo era fazenda de café. O que foi feito inicialmente foi um reflorestamento com mudas de eucalipto australiano em volta da nossa unidade. Na época foi incentivo do governo para a gente começar a nossa operação. A gente chama isso, né, de cinturão verde, essa faixa de eucalipto que nós tínhamos em volta da unidade. De 20 anos para cá, nós estamos substituindo essas árvores de eucalipto por mudas nativas da Mata Atlântica, que é o bioma nativo aqui do estado.
trazendo um pouco mais de originalidade para o nosso espaço. Então aqui nós temos exemplares de pau-brasil, jequitibá, nós temos jacarandá, todas essas espécies, inclusive que já estão aí em extinção ou em ameaça de extinção. Vocês podem conferir melhor essas espécies na nossa trilha ecológica. À esquerda de vocês estamos passando por um outro ângulo da nossa oficina mecânica de peletização. Vocês podem ver como é grande a estrutura. E agora, tanto à direita quanto à esquerda, nós vamos passar por pátios onde nós temos peças armazenadas. Aqui dentro da Vale a gente trabalha com a manutenção preventiva. O que é isso? Todas as peças dos nossos maquinários têm um prazo de validade, mas antes desse prazo vencer a gente faz a troca dessa peça para poder garantir a eficácia no funcionamento do maquinário, a segurança dos nossos funcionários e, consequentemente, o número de paradas que são feitas anualmente. Seletiva, nós temos parceria com a Associação de Catadores. Todo resíduo gerado aqui dentro da Vale, ele tem uma destinação correta. Nós falamos sobre os polímeros, né? Os polímeros, pessoal, que a gente utiliza aqui, eles podem ser desenvolvidos à base de glicerina, casca de coco, e o último que foi desenvolvido foi à base de garrafa PET. Foi uma parceria com a Associação de Catadores e os laboratórios da UFES. A gente sabe que o plástico demora muito tempo aí para sair, né, da natureza, mas quando a gente altera a estrutura química desse composto, a gente consegue diminuir um pouco esse tempo de vida útil. Então, é bem eficaz nessa inovação que nós trouxemos aqui para dentro da nossa unidade. À direita de vocês, nós vamos passar por um prédio azul, que é o nosso edifício Beleza. Aqui dentro funciona o nosso centro de controle ambiental, operacional e de segurança. A nossa empresa é monitorada 24 horas, tanto internamente quanto externamente. Nós temos câmeras em Camburi voltadas aqui para a Vale para monitorar a questão de emissões atmosféricas. Os funcionários que trabalham nesse prédio, eles alternam em turnos e escalas para essa área nunca ficar desassistida. E o Centro de Controle Operacional e de Segurança tem aí uma certa autonomia sobre a nossa malha ferroviária. A gente sabe aonde o trem está, que horas ele vai parar, que horas ele vai precisar abastecer. E a gente consegue até parar um trem só apertando um botão ali de dentro da sala, em qualquer ponto que ele tiver, em caso de emergência. Claro que não é uma coisa que é feita sempre, né, mas pode ser feita em caso de emergência. Aquela primeira lagoa que a gente vê logo que entra aqui no parque. Essa lagoa é a nossa lagoa de número 10, nós temos 21 lagoas aqui dentro da unidade. Nós temos aqui dentro a maior concentração de jacaré do pato amarelo do estado. Nós não interferimos em nada nesse ecossistema, tá? Não é permitido alimentar os animais, pescar, caçar e nem nadar nas nossas lagoas. Essa estrutura de borracha ali no meio, parece um barquinho afundado, ela foi colocada há muito tempo atrás, né? Mas você falou que vocês interferem. Por que colocou essa estrutura aí, então? Porque o jacaré, ele é um réptil, um animal de sangue frio, então ele precisa de uma fonte externa de calor para aquecer os órgãos dele. Se a gente olhar a extensão da nossa lagoa, eles não tinham nenhum ponto para poder subir e tomar esse sol. Então nós colocamos essa estrutura para ajudá-los a fazer, a cumprir essa função que é vital para a existência deles. E essas árvores caíram
posteriormente a gente achou melhor não tirar, porque eles preferem ficar em cima do tronco do que em cima dessa estrutura de borracha, até porque, né, borracha no sol deve esquentar bastante, então eles preferem ficar em cima do tronco, porque eles conseguem equilibrar um pouco mais a temperatura. Além dos jacarés, nós temos também várias espécies de aves aqui dentro, aves inclusive migratórias que passam aqui somente para se alimentar e para poder descansar. Nós temos uma riqueza muito grande de fauna e de flora aqui dentro. A gente está finalizando a nossa visita, agradeço a participação de vocês. Vou pedir para só retirar o cinto no momento que for autorizado. Aos finais de semana nós sempre temos uma programação diferenciada, né? Seja uma oficina, uma apresentação para as crianças, para os adultos, e vocês podem conferir no nosso site. Vou pedir a vocês para fazer um descarte consciente da pulseirinha de vocês, porque a gente acha muita pulseira jogada no chão e até mesmo lá na rua. Então nós temos a lixeirinha aqui na frente do ônibus e logo que a gente desce. Agradeço a participação de vocês, espero que continuem aproveitando a estrutura do Parque Botânico. Pode tirar o cinto. Chegamos. Então vou finalizar agora o vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do passeio. Deixe o like, deixe seus comentários, me ajudem aí a estar assistindo os vídeos até o final. Beijos e uma boa tarde para todos.